Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. A gente vai continuar aqui o nosso estudo do eletromagnetismo, hoje observando as condições de contorno em materiais que possuem epsilon relativo diferente de 1, né? E que possuem também uma certa condutividade diferente da do vácuo, né? Que é zero. Então a gente vai observar como é que se comportam os campos elétricos quando a gente tem interface entre dois materiais. Então imagine que aqui, por exemplo, eu tenho duas regiões, uma região 1 e uma região 2, que possuem permissividades elétricas diferentes, epsilon 1 e epsilon 2. Na presença de um campo elétrico, se esse campo elétrico se aproxima da interface, ele vai sofrer, né, alguma alteração no ângulo, né, de propagação ou nos seus módulos. Então, a gente vai precisar identificar como é que essa mudança acontece entre dois meios. E a gente pode fazer isso aplicando condições de contorno. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as leis de Maxwell permanecem as mesmas, né? Então, isso significa que a integração do campo elétrico ao longo de uma curva, né, a gente chama essa integral aqui de circulação, continua sendo igual a zero. Essa aqui a gente também chama ela em circuitos de lei das tensões de Kirchhoff, ou seja, as tensões somadas ao longo de um círculo fechado tem que ser zero. Se eu faço a integral de E dl ao longo desse caminho, essa integral tem que ser nula. Isso indica para a conservação do campo, né? Isso aponta no sentido de que o campo elétrico é um campo conservativo ao longo de uma curva fechada. E isso, obviamente, tem que continuar sendo válido quando a gente escolhe, por exemplo, uma curva que passa pelos dois meios. Então, se eu escolho essa curva L, por exemplo, e essa curva L transpassa a interface, se essa curva L está contida nos dois meios, ainda assim o campo continua sendo conservativo. Então, essa equação continua sendo válida. E também a lei de Gauss precisa ser válida, né? A lei de Gauss indica que a circulação do campo, densidade de fluxo elétrico, ao longo de uma superfície, tem que ser igual à carga envolvida. Então, se a gente observar esse cara daqui, vamos dizer que a gente escolhe uma superfície gaussiana que passa pela interface do meio. Ou seja, uma parte dessa superfície gaussiana está no meio 1 e a outra parte da superfície gaussiana está no meio 2. E essa superfície gaussiana encapsula um volume que está dividido entre os meios 1 e 2. Aqui também o fluxo do campo, do vetor densidade de fluxo elétrico tem que continuar sendo igual à carga envolvida. Beleza. Então a gente pode usar essas informações para criar uma relação matemática entre o campo num meio e o campo no outro meio. E aí vamos olhar qual que é essa relação quando a gente observa a interface entre dois dielétricos. Então vamos ver a interface entre dois dielétricos. Então beleza. Vamos traçar uma linha e a gente pode definir o primeiro dielétrico como tendo uma permissividade epsilon 1 e o segundo dielétrico como tendo uma permissividade epsilon 2. Ok. Se um campo elétrico tem uma certa orientação, vamos dizer que esse campo elétrico tem uma certa orientação no meio 1. A gente pode chamar esse vetor aqui de E1. Ele vai também ter uma presença e uma certa orientação em E2. Ou melhor, no meio 2, né? A gente pode chamar essa representação de E2. Para que a gente consiga fazer isso de modo mais simples, o nosso caminho de integração, nós vamos escolher como sendo uma curva. A primeira integração que nós vamos fazer é a integração na linha, né? Nós vamos fazer a circulação de E. Vamos dizer que a gente escolhe um quadrado. Deixa eu desenhar usando um quadrado aqui. Vamos dizer que a gente escolhe uma região assim, quadrada, em torno
em torno da minha interface entre E1 e E2. Certo? Eu vou circular nesse sentido aqui. Vamos chamar esses pontos aqui de A, B, C e D. E a gente vai calcular a circulação de EDL ao longo dessa curva aqui, de ABCD. E ela tem que ser, naturalmente, igual a zero. Beleza. Para isso, a gente precisa notar uma coisa. Essas integrações elas vão acontecer em duas direções. Nessa direção aqui, que é uma direção tangencial, e nessa direção, que é uma direção normal. Então faz sentido decompor E1 e E2 nas suas componentes normal e tangencial. Então eu vou decompor esse vetor aqui na sua componente normal e na sua componente tangencial. A mesma coisa o vetor E2. Então eu vou chamar esse cara daqui de E1N, esse cara daqui de E1T tangencial. Esse componente do vetor aqui de E2 normal e E2 tangencial. Beleza. Então essa circulação a gente precisa fazer por partes, certo? Cada trecho vai resultar num pedacinho de integral. E aqui a gente pode definir essas distâncias como sendo um certo comprimento, uma certa largura, né, ΔW, e aqui uma certa altura, ΔH. Note que se a gente faz ela centrada nesse ponto, a gente vai ter ΔH sobre 2 para cima e ΔH sobre 2 para baixo. Então vamos fazer essa integração. É importante a gente ter em mente que esta área nós vamos fazer ela tender a zero. Então a gente vai interpretar essas componentes normal ou tangencial como sendo uniformes ao longo dessa região, porque a gente vai fazer o limite em que esta área tende a zero. Então vamos começar a integração aqui no ponto A. Então a minha primeira integração é a integral de A até B. De que componente? Né? Da componente tangencial. Então é 1t vezes essa distância, né? O meu dl. Né? Essa integral aqui em dl. Essa primeira parcela da integral, como a gente sabe que os dois estão apontando na mesma direção, vai dar igual ao módulo de E1t, o módulo do campo transversal, vezes a minha largura ΔW. E assim a gente pode complementar todas as demais. Então não vou fazer para todas elas a integral expressamente, mas eu posso escrever já essa integração. Então, no trecho AB, eu tenho E1 transversal vezes o meu ΔW. Ok. No trecho BC, né, qual que vai ser o meu produto? De B até a interface, eu tenho o campo E1N. Então, como está apontando na direção contrária, vai ser menos E1N ΔH sobre 2. Certo? Eu estou fazendo o produto do campo vezes a variação na linha. Né? Então, minha distância aqui é ΔH sobre 2 sobre o campo, né? E1N, que eu estou considerando como uniforme ao longo dessa linha. Menos E2N ΔH sobre 2. Então, estou fazendo a mesma análise aqui no trecho da origem até o ponto C. Eu estou integrando o campo elétrico, né? Então, o campo elétrico que está na direção dessa linha, desse trecho de linha, é o E2N, certo? Só que na orientação oposta, então o sinal de menos para indicar esse ângulo de 180 graus de diferença. Beleza, então essa integral aqui, ó, é o trecho AB, essa integral aqui é o trecho BC. Aí vamos continuar. No trecho CD, a gente tem o campo E2T. Então, eles dois estão em orientações opostas. Isso vai resultar no sinal negativo na minha integral. Então, menos E2T, né? E2
tangencial multiplicado por ΔW. E agora a integral de D até A. De D até a interface eu tenho E2N, ΔH sobre 2. Então, E2N, ΔH sobre 2. Deixa eu só dar uma diminuída nessa fonte aqui para a gente conseguir colocar a equação inteira. Acho que a gente consegue, então vamos lá. E2N ΔH sobre 2 mais E1N ΔH sobre 2. Tudo isso é igual a zero. Ok. Só para a gente continuar, né? Para a gente completar, aqui é a integral de A até B, aqui essas duas parcelas são integrais de B até C, aqui de B até a interface e aqui da interface até C. Essa integral aqui, não tudo isso, só isso aqui é a integral CD e essa última parcela é a integral dA. Até o ΔH sobre 2 também está dentro dessa parcela. E tudo isso tem que ser igual a zero, mas vamos observar individualmente. Opa, não era isso que eu queria fazer. Vamos observar individualmente cada um desses termos. Bem, a gente pode perceber que os termos E1N ΔH sobre 2 vai cancelar com esse outro E1N ΔH sobre 2. Então esse termo cancela com esse. O termo E2N ΔH sobre 2 vai cancelar com E2N ΔH sobre 2. Então vai cancelar esse cara com esse cara. E sobraram só dois termos, né? Então, a componente tangencial, vezes o meu ΔW, eu posso passar isso para o lado de lá, é igual a componente tangencial do campo elétrico, também, vezes ΔW no meio 2. Obviamente, o resultado que a gente obtém é que as componentes as tangenciais do campo elétrico são iguais. Então, a gente não consegue ter uma informação sobre as componentes normais, mas a gente consegue ter uma informação sobre as componentes tangenciais. Numa interface entre dois dielétricos, as componentes tangenciais do campo elétrico são iguais. Então essa já é uma primeira informação interessante. Vamos observar agora o que acontece com as componentes normais. E as componentes normais a gente vai conseguir fazer através da integral da lei de Gauss. Então vamos novamente fazer essa interface. O meio 1 vai ter uma permissividade ε1 e o meio 2 vai ter uma permissividade ε2. Beleza, então vamos fazer essa integral. A nossa superfície gaussiana será um cilindro. Deixa eu desenhar usando aqui as ferramentas. Então vamos fazer um cilindro e ok, ficou minimamente bom. E a gente vai calcular na superfície desse cilindro a lei de Gauss, certo? Então a gente pode dizer aqui que o campo novamente é separado nas suas componentes tangenciais. Vamos até copiar e colar isso aqui. Então tanto o campo 1 quanto o campo 2, ou seja, o campo no meio 1 e o campo no meio 2, vão ser representados por suas componentes tangenciais e normais. Aqui nós vamos interpretar esse primeiro trecho aqui, essa superfície, a gente pode subdividi-la entre as tampas e as laterais. Então aqui vai estar a tampa. Essa tampa aqui eu posso dizer que tem uma certa área ΔS e temos a tampa inferior também que tem a mesma área ΔS. E eu vou dizer que existe aqui uma altura H para esse cilindro, ΔH, e estou fazendo aqui a separação, né, entre esses termos. Vamos lá.
Eu estou fazendo a integral fechada, né, na superfície do fluxo líquido de D ao longo dessa superfície. E esse cara tem que ser igual à quantidade de carga envolvida. Ok. Então vamos fazer esse cara daqui. Essa integral vai dar o seguinte. Quando a gente fizer essas integrais nas tampas, eu posso dizer que a primeira parcela da integral é a integral na tampa. Então, essa integral na tampa é quem? É E1n vezes ΔS. Ok. A integral na tampa inferior vai ser E2n vezes ΔS. Então, menos E2n ΔS. Opa, desculpa, não estou integrando o campo elétrico, né? Eu estou integrando o vetor densidade de campo elétrico. Então, D1n, D2n. D1n ΔS, D2n ΔS. Ok. Então, essa primeira parcela é a tampa superior e essa segunda parcela é a tampa inferior. Ok. Como é que fica a minha integração ao longo das laterais? Vamos olhar uma fatia desse cara daqui. Se a gente olha um corte e observando de cima, o que acontece com essa parte lateral? Imagine que a gente tem um campo transversal. Então, olhando de cima, ele estaria percorrendo, por exemplo, numa direção como essa aqui. O campo densidade de fluxo elétrico. Então, quando a gente faz o fluxo ao longo dessa superfície, né, eu estou olhando essa superfície de cima, toda a componente que entra ao longo da superfície também irá sair no lado contrário. Então, essa integral na lateral, ela é igual a zero se eu tenho nenhuma carga, né, se eu não tenho cargas aqui em cima. Então, isso significa que essa minha integral aqui, a parcela nas laterais é igual a zero. Portanto, esta minha integral é igual a zero. O que implica que D1n, a componente normal, é igual para as duas interfaces. Mas a componente normal ela é igual no campo D, né, no vetor densidade de fluxo elétrico. Então vamos generalizar aqui o que a gente encontrou. Opa, aqui. Para as componentes tangenciais, o que a gente encontrou nas componentes tangenciais? Que o campo elétrico é igual, né? Então a gente pode dizer aqui para as componentes tangenciais que o campo elétrico é igual. E para as componentes normais, a gente tem que é o vetor densidade de fluxo elétrico que é igual. Só que aí agora a gente tem a relação de que o vetor D é igual a epsilon E. Aqui no caso D1 vai ser igual a epsilon 1 E1 e D2 vai ser igual a epsilon 2 E2, né? Então, se as minhas componentes normais são iguais, eu posso dizer do campo elétrico que epsilon 1 E1 tangencial é igual a epsilon 2 tangencial não, normal, sorry. Epsilon E1 normal é igual a epsilon 2 E2 normal. Vou botar um igual mais bonitinho. E aqui, para o meu campo densidade de fluxo elétrico, eu posso dizer que D1 tangencial sobre epsilon 1 é igual a D2 tangencial sobre epsilon 2. Bem,
Se a gente quiser agora determinar o ângulo entre os dois campos, vamos tentar fazer isso. Vamos colocar aqui a interface. Aliás, só uma correção. Aqui deveria ser D, né? Aqui deveria ser D1. Então, vou fazer essa correçãozinha aqui. Que a gente está fazendo a integração do vetor D. Aqui a integração foi feita certinha, né? Então, é só realmente ajustar aqui. Então, D1, D1T, D2 tangencial, D2 normal, e aqui vai ser D2 também. Ok, vamos lá. Então tá aqui a interface, a gente já tem agora as informações sobre o campo elétrico e o campo D, né? Então meio 1, meio 2, permissividade no meio 1, permissividade no meio 2. Ok, vamos desenhar os campos novamente. Então aqui eu tenho o campo elétrico, agora eu vou fazer um pouco maior, porque bem, eu estou interessado aqui em ver em maior detalhe para a gente calcular o ângulo. Aqui está a parte transversal, desculpa, transversal não, tangencial, e aqui a parte normal. Aqui a parte normal e a parte tangencial do campo é 2. Então aqui é 1 tangencial, é 1 normal, é 2 normal, é 2 tangencial e o vetor é 2. A gente quer observar particularmente quais são os ângulos θ1 e θ2 que são formados aqui entre as interfaces. Então a gente pode observar aqui que as componentes tangenciais, vamos observar primeiro a componente tangencial, é 1t, essa componente tangencial, eu posso expressar como sendo o módulo de E1 seno de θ1, né? E naturalmente eu posso dizer que a tangencial em 2 é também E2 seno de θ2. Só que a nossa condição de contorno foi que a parte tangencial aqui é igual, né, entre E1t e E2t. Isso significa que essa parcela aqui vai ser igual a E2t. As componentes tangenciais são iguais. E isso é igual a E2 seno de θ2, pela igualdade aqui, né, pela identidade aqui no triângulo. Beleza, vamos guardar essa informação. A gente pode também comparar as partes normais. Então, nas partes normais, é essa igualdade aqui que eu tenho. Então, já vou começar com ε1, componente normal de E1. Essa componente normal aqui, eu posso expressar como sendo E1 cosseno de θ1. Isso aqui é igual a ε2, componente normal em 2, que eu posso também reescrever como ε2 E2 cosseno de θ2. Certo? Então, estou pegando essa condição de contorno aqui para as componentes normais e reescrevendo aqui nessa forma. Eu posso fazer a divisão dessas duas equações por aqui. Então, eu sei que seno de θ1 sobre cosseno de θ1 vai ser a tangente de θ1. Então, a tangente de θ1 sobre ε1, né? E aqui cancela os campos nessa divisão dessa parcela aqui, nessa divisão dessas duas parcelas. Desse outro lado aqui, vai ser a mesma coisa. Então, a tangente de θ2 dividido por ε2. Então, eu consigo uma relação direta entre esses dois ângulos, que é a tangente de θ1 sobre a tangente de θ2 é igual a ε1 sobre ε2. Então, essa é a relação entre os ângulos
nas condições de contorno aqui. E veja que essas relações elas se mantêm, né? Tanto para o campo elétrico quanto para o vetor densidade de campo elétrico, uma vez que os dois apontam na mesma direção. Ok, então a gente acabou de ver as condições de contorno na interface entre dois materiais dielétricos. O que acontece se um desses materiais for condutor? Então aqui a gente vai investigar a interface entre um material dielétrico e um condutor. Isso aqui é importante, por exemplo, quando a gente faz um capacitor, o que a gente está fazendo? Colocando um condutor interfaceado com um material dielétrico. Então o metal aqui é um condutor, aqui dois condutores, né? Duas placas, e dentro dessas placas a gente coloca um material dielétrico, por exemplo. Um óxido de silício, por exemplo, no circuito integrado. E essa interface aqui vai provocar, né, um acúmulo de cargas, como a gente vai ver agora. Então, a interface entre o material dielétrico e um condutor. Qual é a diferença entre isso e o caso anterior que a gente visualizou? A diferença é que a gente sabe que não existe campo elétrico no interior do condutor. Então, se o meu meio 1 é o dielétrico e o meu meio 2 é um condutor, se eu considero que ele é infinito, a condutividade dele é infinita, eu sei que dentro do meu campo elétrico, dentro do meu condutor, o campo elétrico é nulo. E como é que o condutor consegue fazer com que o campo elétrico seja nulo, né? As suas cargas, elas se acumulam. Então existirá, eu vou botar assim verdinho porque pode ser cargas positivas ou negativas, uma densidade superficial que é transferida, né, até esta região para que o campo elétrico seja anulado internamente. Então eu vou ter um campo elétrico externo, E1, e as suas componentes, E1 transversal e E1 normal. Transversal não, gente, tangencial. Minha cabeça tá pegando essa palavra hoje. Não é transversal, é tangencial, certo? E1 tangencial e E1 normal. Ok. A primeira análise que a gente fez, vamos pegar aquela equação de novo, porque a análise vai ser rigorosamente a mesma, certo? Nós estamos observando essa situação. Então vamos pegar essa última equação aqui, ó, porque o resultado é exatamente igual. Então, E1 tangencial é igual a E2 tangencial. Vamos copiar essa equação aqui. A componente tangencial do campo no exterior do condutor é igual à componente tangencial no interior do condutor. Só que a gente sabe que dentro do condutor nós não temos componente de campo elétrico, nem normal e nem tangencial. Isso implica que esta relação aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, o nosso resultado é que o campo tangencial, o campo elétrico tangencial, na interface entre o meio dielétrico e o meio metálico é igual a zero. Por consequência, a gente sabe que a componente tangencial do vetor densidade de fluxo elétrico é também igual a zero, né? Ou seja, imagine que a gente tem um campo elétrico e uma superfície metálica, por exemplo, um círculo, uma esfera metálica. Temos uma esfera metálica e um campo elétrico sendo gerado, certo? Um campo elétrico externo aqui. O que acontece quando esse campo elétrico se aproxima dessa esfera? Nós não podemos ter campo elétrico no interior. O que significa que a gente também não tem componente tangencial. Ou seja, todos esses campos, tangencial. Então, todos esses campos, eles são normais. Então, o que vai acontecer com as linhas de campo? As linhas de campo vão tender a tomar um formato normal à superfície, né?
Então haverá uma deformação do campo elétrico. Esse campo elétrico vai se deformar. Na proximidade. Então se a gente desenha linhas de campo, elas vão ter mais ou menos esse formato aqui. A mera presença de um material condutor no interior de um campo elétrico vai formar essa deformação, vai causar essa deformação no campo elétrico. Né? Esse material aqui é um material condutor perfeito. Certo? A gente também usa o termo PEC, que é condutor elétrico perfeito. Ok, a gente concluiu esta questão em relação à nossa componente tangencial. O que a gente pode falar sobre a nossa componente normal? Vamos resgatar lá a nossa lei de Gauss, que o fluxo líquido do vetor densidade de fluxo elétrico é igual à quantidade de carga envolvida. Então vamos fazer novamente essa interface. Agora essa interface é entre um material dielétrico, então ε1, e um material condutor, aqui o sigma é infinito. A gente está fazendo a superfície gaussiana ser um cilindro. Como a gente argumentou anteriormente, a integral desse fluxo ao longo das paredes do cilindro, né, ao longo da parede lateral aqui, é igual a zero, restando apenas as integrais nas tampas de áreas ΔS. Mas lembre-se que agora, no nosso caso, nós temos uma densidade de cargas que eu posso dizer que é igual a ρS. Por que essa densidade de cargas existe? Porque o campo elétrico ele neutraliza a ação do campo elétrico externo através dessa movimentação de cargas, como a gente discutiu nas aulas anteriores. Então agora a minha carga envolvida não é mais zero. A gente tornou a carga envolvida aqui igual a zero. Né? Nesse nosso caso aqui nós fizemos a suposição de que nós não temos cargas livres nesta interface. Isso já não é mais o caso agora. Nesse caso nós temos cargas, né, entre esses dois meios. E o metal é que fornece essa quantidade de cargas para essa região. Então a gente vai dizer que a integral do fluxo é igual a essa quantidade de carga envolvida. A gente já viu anteriormente que essa integral do fluxo é quem? É D1 normal vezes ΔS menos D2 normal vezes ΔS. Né? A gente já viu isso aqui, essa parcela da equação, mesma parcela para a tampa superior e a tampa infinita. Qual vai ser a quantidade de carga que está dentro desse volume? A gente não tem cargas livres aqui no dielétrico e dentro do metal, né, a gente tem cargas livres, mas elas estão neutralizadas. Né? A gente só tem concentração de cargas não neutras na própria superfície. Então a gente está aqui considerando esta superfície aqui e a sua distribuição de cargas superficiais. Então essa quantidade de cargas aqui é ρS vezes a área ΔS. A densidade superficial vezes a área. Então isso aqui é igual a ρS ΔS. A gente sabe que D2N é igual a zero. Por quê? Porque D2N é o vetor densidade de fluxo elétrico no interior do meu material condutor. Então esse cara daqui tem que ser igual a zero, porque a gente não tem campo elétrico e, portanto, não tem também densidade de fluxo elétrico. Então nosso resultado é D1N igual a ρS. Ou seja, a componente normal do campo vetor densidade de fluxo elétrico é igual à própria densidade ρS. A gente pode também generalizar esse cara daqui para o campo elétrico, dizendo que
essa quantidade aqui é igual a ε1 vezes o campo elétrico 1 na sua componente normal. Generalizando, na primeira condição, na condição transversal, a gente viu que o campo elétrico é igual a zero na condição transversal, né? Então, se eu tenho um vetor transversal, eu posso dizer que o campo elétrico no exterior, produto interno, o meu vetor transversal unitário, é igual a zero. Essa condição de contorno aqui é suficiente para a gente expressar o que a gente está dizendo lá em cima, certo? Esse vetor AT é o vetor unitário. É o vetor unitário na minha direção transversal, né? AT. Então, é um produto interno AT, é essa componente aqui. E ela é igual a zero. E se eu digo que existe um vetor normal AN, é um produto interno AN, esse cara daqui é a minha componente normal do campo vetorial, do campo elétrico. Esse cara daqui será igual a ρS sobre ε1. Eu posso também escrever essas relações para o vetor densidade de fluxo elétrico. Então, D1 interno, componente tangencial é igual a zero. E D1 componente normal é igual a ρS. Ok, gente. Então, essas são as nossas condições de contorno. Se a gente tiver uma condição de contorno entre o metal e o ar, é apenas o caso particular em que a gente faz com que ε1 seja igual a ε0. Né? Então, já está aqui generalizado para o ar também. Então, essas aqui são as condições de contorno de uma interface entre metal e dielétrico. E estas aqui são as condições de contorno entre dois materiais dielétricos. Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza esse capítulo. E eu vou deixar para vocês lá no Cigar uma lista de exercícios sugeridos que a gente vai resolvendo aqui ao longo dessa semana. E na semana que vem, na terça-feira, eu vou fazer um exercício. Alguns desses exercícios a gente vai fazer e a gente segue para o próximo capítulo, que são problemas de valor de fronteira. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.